Hoje eu quero falar contigo sobre movimentos angelicais. O que é o movimento angelical? O movimento angelical é um movimento feito por anjos. Todo ser que tem um anjo pode encarar o movimento angelical. Porque quem são os anjos? Segundo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos são seres ministradores enviados para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação. Significa que todos aqueles que herdarão a salvação carregam consigo um anjo. Essa é a função dos anjos, ministrar em favor de todos que herdarão a salvação. Os anjos aparecem com três funções muito importantes. Os anjos não aparecem com uma única forma. Cada anjo se revela no homem de acordo com a capacidade do homem. Todo anjo que te aparecer de acordo com a tua capacidade. Se o anjo te aparecer na minha pessoa, se a tua capacidade não crê que a minha pessoa é anjo, automaticamente você não vai dar conta. Se você acredita que anjo aparece com um brilho no rosto, um anjo vai te aparecer com um brilho no rosto. A primeira forma de revelação dos anjos é uma forma resplandecente. Atos capítulo 10. Lhe apareceu um anjo com vestes resplandecentes e disse para ele: Cornélio, as tuas orações chegaram como memória diante de quê? Diante de Deus. Essa é a forma mais comum de você identificar um anjo. O anjo se revela no homem de uma forma resplandecente a ponto do homem entender claramente que esse não pode ser alguém normal, esse só deve ser anjo. Mas você deve saber que cada pessoa que aqui se encontra, se busca a Deus, deve saber que o anjo dele está próximo dele. A segunda forma do anjo mais frequente é uma aparência, uma fisionomia humana. Às vezes os anjos nos visitam com uma fisionomia humana. É por isso que no livro de Hebreus capítulo 13, a Bíblia fala que aprendam a ser hospitaleiros, ou seja, pessoas que sabem hospedar os outros. Porque muitos, por não saber ou por não aprender a fazer isso, rejeitaram até anjos. Um anjo vem na tua casa e bate a porta. Às vezes recusar não é a melhor coisa que você pode fazer. Os anjos que apareceram a Abraão só abençoaram a Abraão porque Abraão lhe mandou lavar os pés. Quando você ajuda, irmão, se for um anjo que te visitou, você recebe uma bênção extraordinária. Os anjos não são maiores do que nós e nem se encontram num nível igual a nós, porque os anjos não foram feitos imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Os anjos foram criados primeiros, mas nós existimos primeiros. Como assim? Não entendi. Os anjos foram criados primeiros, mas nós existimos primeiros. Existir no projeto de Deus é melhor do que ser criado antes do projeto de Deus. Alguém não sei se pode bater uma coisa. Aleluia. O ser humano é um projeto eterno de Deus. Esse projeto não foi feito depois de criarem os anjos, não. É um projeto existente antes de criarem os anjos. Significa que a criação dos anjos não determina o nível de grandeza diante de nós. É por isso que eu posso ordenar um anjo, mas o anjo não pode me ordenar. Alguém não sei se está entendendo isso. Significa que todo anjo que aparece e me deu uma orientação é porque Deus mandou, não é porque Ele próprio está me orientar ou me ordenar. Vamos falar da primeira função pela qual os anjos vêm. Primeira função, para trazer boas notícias. Toda vez que os anjos te aparecerem, o primeiro motivo deve ser para te trazer boas notícias. Quando os anjos apareceram para Maria, a Bíblia retrata que eles trazeram boas notícias a respeito do fruto do ventre. A Bíblia fala que de repente um dia os anjos estavam a passar diante de Abraão. Abraão percebeu que aqueles três homens apareceram em forma corpórea de homem. Aqueles três homens eram anjos. Olhou para ele e disse: ficam aqui em minha casa. Abraão sabia que quando o anjo está passando diante da minha casa, não é simplesmente por passar, tem que deixar uma boa notícia. Se os anjos passarem ao lado de você, é porque eles têm uma coisa para te falar a respeito da tua vida. Deus nunca vai enviar anjo à toa. Anjo dei, esse anjo aparece no sonho, na visão. Não, Deus não me envia assim. Quando os anjos vêm, tem alguma coisa para acontecer na tua vida. Nunca deixe de conta que um dia você ajudaste se calhar um senhor, uma senhora, e de repente você foi e as coisas melhoraram na tua vida. De repente se encontraste com uma pessoa que te falou: não faz isso. Quando não fizeste, viste: uau, ainda bem que não fiz, afinal ia acontecer isso. Porque os anjos também podem vir na pessoa de alguém. Exemplo, eu posso ser um anjo para você nesse momento.
Como assim? Não entendi. Trazendo boas notícias para a tua vida e aquilo aconteceu, eu fui um anjo para você. Não quer dizer que eu sou um anjo como pessoa, mas exerci uma função de anjo, que é ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação. Aleluia. Toda pessoa que conhece ou que tem um contato com o anjo, a vida dele já não é a mesma. A Bíblia relata quando Jacó viu uma escada onde os anjos subiam e desciam. Irmão, os anjos não descem aqui na terra por em vão. Os anjos vêm trazer coisas boas para a tua vida. Toda pessoa que quer aprender a se mover com os anjos precisa cultivar intimidade com Deus. O processo do movimento angelical é a intimidade com Deus. Os anjos têm a capacidade de obedecer quem sabe obedecer a Deus. Antes do anjo te obedecer, você precisa obedecer a Deus. É por isso que a Bíblia fala em Atos capítulo 10 que Cornélio já orava há muito tempo, até que um dia o anjo lhe apareceu e disse: as tuas orações, não é a tua oração, não é só uma oração, as tuas orações chegaram como memória diante do trono de Deus. Os anjos estão aí para nos servir, mas antes deles nos servirem, nós precisamos servir a Deus. Atos capítulo 12, a Bíblia retrata que quando Pedro saiu da prisão, ele foi bater a porta nos seus irmãos, e todos sabiam que Pedro estava na prisão. Uma das pessoas foi lá e disse: é Pedro a bater a porta. Falaram: não, Pedro está preso. Se calhar você viu o anjo dele. Como é que eles chegaram à conclusão de que se calhar aquela irmã viu um anjo de Pedro? Porque sabem que um anjo tem a aparência do dono. A segunda função do anjo é para te alertar. Toda vez que você sonha com um homem de Deus a te falar: não vai no sítio tal, a melhor escolha é você não ir naquele sítio. Quem são os anjos? São seres ministradores enviados para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação. Se eles são seres ministradores enviados para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação, significa que eles fazem de tudo para você nunca sair prejudicado, para você nunca sair magoado. Então eles vêm muitas das vezes só para nos alertar e para nos encorajar. Nessa alerta encontra seu encorajamento. Às vezes você está passando por uma aflição, de repente você sonha com uma irmã e te fala: tenha força. Toda vez que te falarem tenha força é porque vai dar certo, continua só. Eles vêm para nos alertar a respeito de algo que está para acontecer. A Bíblia fala isso no livro de Gênesis capítulo 18, vamos abrir. A Bíblia fala que de repente os anjos apareceram a Abraão e eles chamam para destruir Sodoma e Gomorra. Quando eles chamam para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia retrata que um dos anjos, um anjo por representação divina, disse diante deles próprio: será que vou ocultar o que eu quero fazer diante de Abraão? Não. Ele será um dos maiores, uma das maiores pessoas na terra. Então vou lhe contar, ou seja, vieram alertar Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Um anjo, quando te aparece, irmão, para além de trazer boas notícias, ele também traz um alerta para você. Tenha cuidado, assim como aconteceu com Jesus Cristo. A Bíblia fala que no princípio, enquanto Jesus nasceu, estavam para matar Jesus. Apareceu um anjo diante de José e disse para eles que fogem para o Egito, porque querem matar vocês. Eles vêm para te alertar a respeito de alguma coisa que se calhar você fez ou que estavas para fazer. Por isso que você deve prestar muita atenção nos teus sonhos, porque a maneira mais frequente que os anjos se apresentam é nos sonhos. E nem sempre eles vão se apresentar com um rosto assim resplandecente, cheio de luz. Não, às vezes até parece uma pessoa normal. Ter contato com os anjos é ter contato com a resolução. Ter contato com os anjos é ter contato com o livramento. A terceira função dos anjos é o livramento, a libertação. Assim como aconteceu com Pedro, Atos capítulo 12. A Bíblia retrata que Pedro estava preso. E enquanto ele estava preso, apareceu um anjo que quebrou todas as correntes, abriu a porta e disse para Pedro: pode sair. Essa é a terceira função dos anjos, para libertar você de uma determinada área. Pode ser qualquer área da tua vida, mas os anjos vêm com essa função de libertação. Não, pai, que nos liberta é Deus, sim, por intermédio dos anjos. Porque que te aprisiona é Satanás por intermédio dos demônios. Então os anjos têm essa função de nos libertar. Seja bem-vindo
ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência. Yehoshua.